Olá, turma. Boa tarde. Bem-vindos à nossa aula de História. Nós vamos dar continuidade ao estudo do homem antigo, tá? Então, minha proposta é a construção de uma maquete. Vocês terão 3 semanas para fazer essa maquete, tá? Para representar como que era a vida do homem no Paleolítico, no Neolítico e na Idade dos Metais. Que aqui no livro aparece como a Revolução Agrícola, tá? Eu vou dar uma explicada em cada um desses termos para vocês compreenderem. Então, a gente vem estudando a evolução do homem, nós vimos o Homo habilis, depois o erectus, depois o sapiens, e nós vimos que ele foi evoluindo, né, na sua aprendizagem para ele se adaptar às novas circunstâncias da natureza para ele sobreviver. Muito bem. Esses grupos de homos também são divididos em períodos. Então, a gente tem o Paleolítico, que é de 2 milhões de anos atrás. E aqui vocês vão ter as principais características deste homem do Paleolítico, tá? O Habilis e o Erectus viviam nesse período aqui. Então, vocês vão ler para descobrir quais foram as características, o que eles faziam nesse momento. O que eles faziam durante o Paleolítico, o que eles comiam, com o que eles caçavam, como que era o modo de vida deles, certo? Depois, vocês podem ler esse texto complementar também, mas a gente vai trabalhar com ele mais adiante. A arte rupestre, ela foi importante no Paleolítico, porque o homem começou a registrar na parede as coisas que ele vivenciava no dia a dia deles, tá? Então, vocês podem considerar isso daqui também. No Neolítico, neo é novo. Então, o homem que viveu durante o Neolítico, ele tem outras ferramentas. Ele fabricou ferramentas com outros recursos. E o que mais de novo será que surgiu durante este período aqui? É um período de 40 a 12 mil anos atrás. Lembrando que o outro, o Paleolítico, era de 2 milhões de anos, tá? Então, o que será que esse homem comia? Como que ele se alimentava? Que novas ferramentas ele descobriu para caçar? E nós temos aqui um ponto muito importante que é a chave desse período: a agricultura. O homem do Neolítico conseguiu desenvolver a agricultura, começou a fabricar, a produzir, sem precisar ser nômade, como era o homem do Paleolítico. Aqui no Neolítico, o homem planta e espera crescer para colher e se alimentar. Então, vocês vão ler aqui para descobrir mais coisas sobre o homem do Neolítico. E aquilo que a gente chama Idade dos Metais, que aqui no livro ele traz como Revolução Agrícola, é justamente porque durante este período aqui, o homem descobriu os metais, como o cobre, o bronze, a prata, e com esses metais ele conseguiu fazer ferramentas muito melhores para a prática da agricultura. E essas novas ferramentas fez com que ele produzisse muito mais alimento, por isso que se chama Revolução Agrícola, certo? Então, o homem conseguiu revolucionar a agricultura que ele também tinha descoberto no período anterior. E aqui daí ele complementa a questão dos objetos fabricados, tá? Se lá no início o Homo habilis trabalhava com ossos e madeira e pedra, aqui já se trabalha com cerâmica. E esses homens já começaram a modificar a paisagem, porque como eles fizeram uma revolução agrícola, eles começaram a cultivar a agricultura muito mais. Então, eles já começaram o início de uma transformação na paisagem. Então, vocês têm que entender sempre como uma sequência. Lembrem que eu falei isso para vocês nas nossas chamadas. Nós partimos do surgimento do universo e fomos tentando entender a evolução do homem, e agora nós vamos ver outras características desta evolução. Então, para construir essa maquete, vocês precisam ler essas páginas,
A partir da página 36, eu vou colocar ali na plataforma os números das páginas que vocês vão ler, para depois fazer uma maquete. Eu quero uma maquete, não precisa ser muito grande, tá? Pode ser de meio metro por meio metro, 50 por 50. E vocês podem dividir ela em 3 partes e representar, num lado, o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Se vocês não têm como fazer maquete, podem fazer um desenho também, mas eu quero um desenho muito bem caprichado, riquíssimo em detalhes, tá? Como que é a vida no paleolítico, como que é no neolítico e na idade dos metais. Tudo isso no mesmo espaço. Se vai fazer um desenho, é a mesma folha. Se vai fazer uma maquete, é na mesma base, de preferência com sucata, papelão, vai fazer as 3 representações, ok? Quando a maquete estiver pronta, vocês vão postar uma foto dela na plataforma e também vão gravar um vídeo para postar no Classroom, mas daí eu vou largando essa atividade aos poucos, tá? Vocês têm, então, 3 semanas para fazer isso, bastante tempo, ok?